Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de microeletrônica, dos nossos vídeos de microeletrônica. E hoje a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu até o momento em relação à polarização direta, polarização reversa, ruptura, com algum aprofundamento também, com uma análise um pouquinho mais profunda no gráfico que nós vimos na aula passada, e depois a gente finaliza o vídeo com exercícios aplicando o que a gente viu até então em termos de junção. Eu não falei até agora, a gente está utilizando esse livro aqui como nosso livro-texto. Então, o livro de microeletrônica do Cedric Smith. Eu tenho aqui a quarta edição, me parece que já está na oitava. Então, pegue aí a versão mais recente. Sempre ressaltando que o que a gente está vendo aqui no canal você não vê nem na faculdade. Isso aqui é um curso de microeletrônica, um negócio bem profundo, que você não vai ver em lugar nenhum. Porém, vai demandar um certo esforço para conseguir entender, para estudar e conseguir entender. Eu recomendaria a leitura do livro-texto e o acompanhamento aí dos nossos vídeos. Bom, dito isso, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, o seu comentário e vamos para o vídeo. Antes de entrar no exercício propriamente dito, vamos fazer aqui uma recapitulação do que a gente viu até agora em termos de junção PN. Então a gente viu que o nosso diodo, a nossa junção, pode estar reversamente polarizado ou diretamente polarizado. A gente tem a representação gráfica dessa condição aqui. Então quando a nossa junção estiver com uma tensão positiva, eu vou ter o diodo conduzindo o diodo em polarização direta. Porém, para que essa condução ocorra, essa tensão direta precisa ser pelo menos 0,7 volts. Eu tenho que chegar no 0,7. Se a tensão for menor do que 0,7, eu não tenho corrente. A gente vai ficar claro isso aí quando a gente estiver fazendo exercício de circuitos, quando a gente estiver analisando os nossos circuitos. Então, eu preciso de 0,7 volts para que eu tenha a condução. Essa corrente ela cresce rapidamente. E lá no nosso circuito nós vamos ter que limitar essa corrente. Na tensão reversa, aqui na zona reversa, eu tenho uma tensão negativa aplicada ao diodo. E até que eu atinja um limite de ruptura, a corrente é muito pequena, praticamente zero. Então eu não tenho a condução do diodo, ele está em corte. A partir do momento que eu atinjo um determinado valor, eu vou ter um efeito de avalanche ou um efeito Zener, que nós vimos no vídeo anterior, e esse diodo vai conduzir, ainda que reversamente polarizado, da mesma maneira terá que ser controlada aqui essa corrente. Nós temos um tipo de diodo chamado diodo Zener, vamos ver mais para frente também, que ele é projetado como um regulador de tensão para operar reversamente dessa maneira aqui. Esse gráfico obedece essa equação que nós vimos no vídeo anterior, como chegar nela. Então, I é igual a IS, E exponencial da tensão aplicada dividida pela tensão térmica, menos 1. Nós deduzimos essa equação aqui no vídeo anterior. Bom, isso é o gráfico e aqui a gente tem o esquema do nosso dispositivo reversamente polarizado e diretamente polarizado. Então, quando ele está reversamente polarizado, a gente tem o material P e o material N, nosso diodo. Nós vimos que aqui no material N eu tenho uma abundância de elétrons, nós dopamos esse material, temos uma abundância de elétrons e aqui nós temos uma abundância de lacunas. Esses elétrons são atraídos pelo positivo da bateria, ao mesmo tempo que as lacunas estão sendo atraídas pelo negativo. Conforme esses elétrons deixam o material N, aqueles átomos que eram neutros aqui, eles viram íons. A mesma coisa acontece do lado P. Então, desse lado eu vou ter íons positivos e daquele lado eu vou ter íons negativos. Essas cargas vão dar origem ao campo elétrico, portanto, é uma barreira de potencial. Conforme eu vou aumentando a tensão reversa, essa barreira de potencial também vai aumentando e a camada de depressão vai aumentando aqui no nosso material também. Quando eu estou nessa parte do gráfico, eu tenho
essa relação aqui, essa condição de equilíbrio que está mostrada nessa equação aqui. Então, a corrente de deriva menos a corrente de difusão é igual à corrente que está atravessando o dispositivo. Essa corrente ela é menor do que a corrente de deriva, e como nós sabemos que a corrente de difusão é fortemente dependente do valor da barreira, ele está reversamente polarizado, essa barreira vai aumentando, essa corrente aqui vai diminuindo drasticamente. E essa aqui é menor, a corrente que está circulando é menor do que essa. Essa é a condição de equilíbrio, aqui, com essa corrente aqui muito baixa. Atingiu a ruptura, seja por efeito Zener ou por efeito avalanche, essa barreira aqui se tornou tão grande que essa corrente de difusão foi praticamente a zero. Como nós temos a corrente circulante maior do que o IS, eu nunca vou conseguir uma condição de equilíbrio, razão pelo qual eu tenho um crescimento rápido da corrente ali no nosso gráfico. Quando ele estiver diretamente polarizado, o positivo está ligado no material P e o negativo está ligado no material N. Então, os elétrons continuam sendo atraídos pelo positivo da bateria, só que dessa vez eles estão se movimentando em direção à junção. Aqui eles se afastavam da junção. Os elétrons se afastam da junção e as lacunas se afastam da junção. Aqui, os dois fluxos eles vão em direção à junção. Então, os elétrons são atraídos pelo positivo, eles vão se movimentar para lá, em direção à junção, e as lacunas vão se movimentar para cá. Quando esses elétrons que estão cruzando a junção, quando eles cruzam a junção, eles vão encontrar uma abundância de lacunas do lado de lá. Então, rapidamente eles vão se recombinar, vão viajar como elétrons de valência até que eles cheguem ao circuito externo. Da mesma maneira, quando eles saem daqui, eles vão deixando para trás lacunas que vão encontrar os elétrons que estão vindo do circuito externo. Essa condição aqui nos dá um fluxo constante de elétrons através do dispositivo, tendo, na verdade, dois fluxos. Um fluxo de elétrons nessa direção e um fluxo de lacunas na direção oposta. Atingimos uma condição de equilíbrio, onde ID menos IS é igual a I. Como essa barreira de potencial aqui ela é pequena, já que os elétrons que estão cruzando estão sendo repostos pelo circuito externo, aqui a gente não tinha essa condição. Os elétrons saíam e não vinha nada no lugar, mas a barreira crescia. Aqui, como eu tenho a reposição, essa barreira de potencial vai ser pequena. Nós sabemos aqui o valor, 0,7. Porque ela é pequena, essa corrente aqui é maior. E essa corrente é dada apenas por efeitos térmicos. Então, é condição de equilíbrio, ID menos IS igual a I. No vídeo passado a gente viu esse gráfico. Ele é muito importante porque nós vamos usar o mesmo tipo de análise aí ao longo de todos os nossos dispositivos. Eu passei meio rápido por ele, então nós vamos voltar um pouquinho. Dessa vez eu fiz um desenho do nosso dispositivo aqui embaixo. Então eu tenho a origem do gráfico. A origem do gráfico é a borda entre o material P e o material N. Então aqui o zero do material e o zero do gráfico, que representa a concentração dos portadores no material. Comprimento da camada de depressão no lado P, XP, então XP, e o comprimento da camada de depressão no material N, XN. A soma dos dois vai me dar o tamanho da camada de depressão. Bom, a gente pode perceber aqui que eles não têm o mesmo comprimento. Não têm o mesmo comprimento porque o material P é mais fortemente dopado do que o material N. Então, o comprimento da camada de depressão do material P é menor do que o comprimento que a gente tem no material N. O material N, como a gente viu, ele tem uma dopagem, então ele tem um excesso de elétrons. Então, muito importante a gente ter certeza que isso está entendido. Aqui eu tenho um excesso de elétrons devido à dopagem. Então, os elétrons são majoritários. Elétrons
majoritários no material N. Eu continuo tendo o efeito térmico no material N. Então, o efeito térmico vai liberar alguns elétrons e gerar algumas lacunas por efeito térmico, que não é o mesmo mecanismo da dopagem. Então, a dopagem nós vimos lá que a gente colocava átomos pentavalentes no material que nos dão esse excesso de elétrons. Mas eu continuo tendo o efeito térmico. O efeito térmico vai criar alguns elétrons adicionais, um número bem pequeno, comparado com o número da dopagem, vai deixar para trás lá algumas lacunas. Então, as lacunas são minoritárias, elas são minoritárias no material N, e os elétrons são majoritários, porque eu tenho a dopagem mais um pequeno número que foi gerado termicamente. E no lado P, as lacunas são majoritárias e os elétrons são minoritários. Então, as lacunas são dadas pela dopagem, nós colocamos átomos trivalentes aqui, para criar um excesso de lacunas, mas continuamos tendo a geração de lacunas e elétrons também por efeito térmico. Então vão aparecer alguns elétrons aqui devido à energia térmica. Então os elétrons são minoritários desse lado e majoritários são as lacunas. Então esses elétrons, conforme nós vimos, eles vão ser atraídos na polarização direta, eles vão ser atraídos lá pelo positivo da bateria. Eles vão cruzar essa fronteira aqui. Na medida que eles vão saindo, eles vão deixando para trás íons positivos e as lacunas também vão passar do lado de lá e vão deixar para trás íons negativos. Isso vai dar origem à nossa camada de depressão e à nossa barreira de potencial, que para o caso da polarização direta ela é bem pequenininha, 0,7 volts. E a gente tem um fluxo constante de corrente, conforme eu expliquei. O gráfico aqui em cima está mostrando como é a concentração de elétrons e lacunas no nosso material. Então, do lado de cá, do zero para lá, eu tenho o material N. Qual é o fluxo para lá? Fluxo de lacunas. Então, o que eu tenho do lado de cá refere-se à concentração de lacunas. Do lado P, eu tenho elétrons cruzando. Então, a concentração é de elétrons. Nós sabemos que os elétrons aqui são minoritários e aqui as lacunas são minoritárias. Então, o que esse gráfico está mostrando, na verdade? Ele está mostrando as concentrações de minoritários. Ele está mostrando a concentração de lacunas do lado N, então lacunas são minoritárias, e aqui ele está mostrando a concentração de elétrons no lado P, que são minoritários. Aqui a gente tem, então, no eixo horizontal, a distância, que é o tamanho do nosso material. Como eu disse, o zero corresponde à borda entre o P e o E. E no eixo vertical, a gente tem as concentrações de lacunas, Pn, e a concentração de elétrons. Do lado direito, região N, eu tenho as lacunas, que estão cruzando do lado de lá, e aqui, desse lado, NP são os elétrons. Eu vou explicar o que acontece do lado P e o mesmo raciocínio vale para o lado N. A gente tem um valor chamado Pn0, que é o valor referente unicamente à temperatura. Então, as lacunas são geradas no N por efeito de temperatura. E a concentração que eu tenho por efeito de temperatura é o Pn0. Nós temos um excesso de lacunas, porque além das lacunas geradas por efeito térmico, nós tivemos um acréscimo que se refere às lacunas que estão cruzando. Isso vai me dar um excesso aqui. Que essa diferença aqui se deve ao cruzamento das lacunas através da borda. Esse gráfico representa como esse excesso vai se distribuindo ao longo do material. Então, ele vai caindo exponencialmente. Então, aqui na borda da junção, eu tenho a máxima concentração, que é o Pn, quando o X é igual ao Xn. A gente viu lá no outro vídeo uma equação lá da física de semicondutores que nos dava aí esse valor.
E nós vimos uma outra equação de decaimento exponencial que é referente a essa curva. Então, conforme a gente vai se afastando da junção, as lacunas vão se recombinando e a gente vai tendo, então, a queda da concentração. A mesma coisa acontece aqui do lado N com referência aos elétrons. Então, fiz essa pequena revisão aí, agora vamos para os exercícios. Então, nesse primeiro, ele nos dá um gráfico de concentração, como nós acabamos de ver, em relação ao comprimento, concentração pelo comprimento do material. Esse gráfico é linear, ele nos deu um gráfico linear, o nosso lá era exponencial. Região N, portadores minoritários são as lacunas, e essa distribuição da concentração. Pn0, geração térmica, e aqui nós temos aquele nosso excesso, só que no nosso caso do exercício aqui, o decaimento não é exponencial, é um decaimento linear. Isso aí vai ajudar, vai simplificar os cálculos como nós vamos ver. Ele deu a concentração de dopante, concentração de dopantes 10 a 16 por centímetro cúbico. Concentração de portadores, a gente viu lá nos nossos primeiros vídeos, por efeitos térmicos, 1,5 vezes 10 a décima. Ele dá o tamanho do material em micrômetro. Aqui tem que tomar cuidado quando a gente estiver usando a equação, para não errar aqui na conversão de unidade. Coeficiente de difusão, 12 centímetros ao quadrado por segundo, ele quer saber então qual é a densidade de corrente de difusão. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem uma maior concentração de lacunas do outro lado, e isso está gerando uma corrente, uma difusão para a região N de lacunas. O mecanismo que a gente viu, o mecanismo que a gente conhece. E a concentração é dada, a concentração dessas lacunas que estão cruzando é dada por esse gráfico. Então nós vamos usar a nossa equação lá da difusão para poder calcular a densidade de difusão, que é o que o problema está pedindo. Então lá é Q, que é a carga fundamental do elétron, dP, o coeficiente de difusão, dividido pelo gradiente dP dx. O dP foi dado aqui, o Q a gente sabe o valor da carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente precisa então calcular o nosso gradiente. O gradiente, no gráfico aqui, a gente tem Pn0 e o topo do gráfico lá, quando o valor máximo do excedente, da concentração de excedente, é 1000 Pn0. Então a gente precisa calcular primeiro, antes de calcular o gradiente, a gente precisa descobrir aí o Pn0. A gente viu a equaçãozinha do Pn0 é igual a Ni ao quadrado dividido por Nd. Se foi dado pelo problema, você faz a continha lá, 2,25 vezes 10 a quarta. Como esse gráfico ele é linear, o nosso gradiente é a tangente desse ângulo aqui. O gráfico é linear. Então, cateto oposto, 1000 Pn0 menos Pn0, dividido pelo cateto adjacente, que é o W aqui. 2,25 vezes 10 a quarta, esse valor que a gente calculou aqui em cima, vezes 10 a terceira. Vezes a terceira é esse 1000 aqui. Eu estou ignorando esse menos Pn0, porque se essa parcela aqui é 1000 vezes essa daqui é miseravelmente pequena. Então a gente pode até considerar que ela é zero. Por isso ela não está aqui. Então ficou 1000 Pn0. 10 a terceira é o 1000, Pn0 foi o valor que a gente calculou ali em cima. Dividido pelo W, o W deu 5 microns-metros, agora aqui é que tem que tomar cuidado. Então 5 micrômetros é 5 vezes 10 a menos 6. Porém, as nossas unidades não estão em metro, elas estão em centímetro cúbico. Então eu preciso transformar de micrômetro para metro e depois para centímetro. Por isso eu tenho esse 10 ao quadrado. Agora eu estou com unidades condizentes. Gradiente, integra isso aqui na nossa equação da densidade de fluxo. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 12, dado o problema, vezes o gradiente. A gente vai chegar numa densidade de corrente de difusão aí de 8,64 vezes 10 a menos 8 ampere por centímetro quadrado. Esse outro ele dá um pequeno material para a gente. Ele tem um comprimento de 10 micrômetros
e uma seção transversal de 5 por 5, 5 micrômetros por 5 micrômetros. Ele está dizendo que tem uma densidade de elétrons livres de 10 a quinta por centímetro, uma densidade de lacunas de 10 a 15 por centímetro. Ele está dizendo que isso aqui são elétrons livres. O que ele está sugerindo, então, o problema? Nós temos dois mecanismos de movimento de elétrons. Um é por difusão, por diferença de concentração, e o outro é um mecanismo de deriva. O mecanismo de deriva é um mecanismo que movimenta os elétrons livres, aqueles gerados termicamente. Eles são movimentados pelo mecanismo de deriva. Então, nós vamos calcular, para calcular a corrente, eu tenho que calcular primeiro a densidade de corrente de deriva e depois multiplicar pela área. Ele deu as mobilidades, ele quer saber a corrente. Então, a gente viu lá a equaçãozinha do cálculo da corrente de deriva. Carga fundamental, concentração de lacunas vezes μp, mais concentração de elétrons vezes μn, multiplicado pelo campo elétrico. Então, corrente de deriva, 1,6 vezes 10 a menos 19, 10 a 15, 480. 480 aqui, mais 10 a quinta, multiplicado por 1.350. Ele fala que foi aplicado também 1 volt nesses 10 micrômetros. Então, é 1 dividido pelo comprimento, 10 vezes 10 a menos 6. Novamente, a gente multiplica por 10 ao quadrado, porque as nossas unidades são em centímetros. A densidade, então, de corrente de deriva, 7,68 amperes dividido por centímetro quadrado. Multiplica pela área, eu vou ter a corrente. Então, 76, eu falei 7,6, não, desculpa, 76,8. Então, a corrente é a densidade, 76,8, multiplicado pela área. A área é 5 por 5, só que é micrômetro. Então, 5 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, vai passar para centímetro. Isso ao quadrado, é a área. E a gente chega na corrente de 19,2 microamperes. Esse último aqui, ele pede para calcular a capacitância de uma junção. Então, a junção aqui está reversamente polarizada. A gente ainda não viu a capacitância para polarização direta, nós vamos ver. Então, aqui ele está reversamente polarizado. A gente viu que nessa condição de polarização reversa, a nossa junção se comporta analogamente a um capacitor. Eu tenho lá um transiente, que é quando a barreira está aumentando, e quando a barreira então se estabiliza, eu tenho a condição de equilíbrio. E eu tenho um acúmulo de cargas ali na junção. Então ele se comporta como um capacitor. A gente viu algumas maneiras de calcular a capacitância. Tinha uma maneira mais geral, que era a capacitância CJ é igual a CJ0. Isso aqui, CJ0, nós vimos lá uma equação para quando é aplicada uma tensão nula, mas o problema deu esse valor para a gente, dividido por 1 mais VR, tensão reversa, dividido pelo V0, elevado a M, que é um coeficiente. O problema também deu esse coeficiente igual a 1/3. O V0 ele está dizendo que é 0,8 volts, e ele pede para que se calcule as capacitâncias quando você aplicar 1 volt ou 10 volts. É a simples aplicação dessa fórmula, primeiro para 1 volt e depois para 10 volts. Então, o CJ é igual a 0,5 picofarad, dado no problema, dividido por 1 mais 1, porque eu estou calculando primeiro para 1 volt, dividido por 0,8 elevado a 1/3. Chega lá na capacitância de 0,38 picofarad. Quando eu alterar para 10 volts, eu só vou mudar aqui a tensão que era 1, a gente vai colocar 10, faz o cálculo de novo, 0,21 picofarad. Certo? Espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.